Boa noite, gente. Vamos chegando, nos harmonizando para começar mais uma palestra virtual da Casa Espírita desse domingo. Boa noite, pessoal. Vamos chegando para mais um encontro. Herdeiros, os nossos amigos da Casa Espírita e de outras lides. Vamos já começar. Enquanto nossos colegas vão chegando, pessoal, que vão acompanhar as nossas reflexões de hoje à noite, vamos começar com uma pequena oração, certo? Essa oração é de Chico Xavier e ela diz assim: Oração da Luz. Pai, obrigado pelo dia de hoje. Ao acordar eu recebi um presente, mais um dia de vida, de paz e de trabalho. Pai, preciso tanto de tua luz para iluminar a minha vida, para proteger o meu corpo e para refletir o seu amor. Livra-me, Senhor, da armadilha, da inveja, do ódio e da ambição. Que a luz do Espírito Santo possa brilhar sobre mim e sobre minha família, em nome de Jesus, que assim seja. E aí, pessoal, com essa pequena oração de Chico, né, nós vamos começar agradecendo a Deus por essa vida que nós estamos, né, nesse momento dessa encarnação, não é isso? Agradecendo de fato por nós estarmos simplesmente vivos, face a um contexto pandêmico desse que nós vivemos, não é isso? E como nós vamos sabendo fazer jus a essa dádiva que Deus nos dá todos os dias, que é simplesmente acordar e viver, não é isso? Pessoal, nosso tema de hoje é um tema muito instigante, né? É um tema muito... Estão me escutando direitinho, né? Alguém me dá o feedback aí, um retorno no chat, por favor? Nosso tema de hoje é um tema bem bacana, que ele vai abordar um sentimento que muitos de nós temos. Na verdade, todos nós temos de alguma forma, certo? Que é a intuição, ok? Então, a nossa palestra pública de hoje, Boa noite, Jerusa. Estão me escutando direitinho, né? Está ótimo, ok. Nossa palestra de hoje, o tema dela é intuição, ok? E como para organizar, boa noite, Fátima, Lúcia, boa noite, Thaisa, Kelly, que está aparecendo. Para nós nos guiarmos no roteiro de hoje, a gente vai fazer a seguinte sequência de ideias, tá certo? Nós vamos dizer o que é o conceito de intuição, depois nós vamos dizer o que é intuição pela ótica espírita, certo? Vamos entender o que é que significa a aura, né? A aura e o que é que significa a aura e a intuição pela perspectiva espiritualista, não é isso? Vamos compreender também como se dão os mecanismos da intuição, o que é que significa telementação, intuição e mediunidade, mediunidade e efeitos inteligentes, e algumas reflexões finais e referências, certo? Toda a palestra, pessoal, nós temos, pelo menos eu, né? Aí eu sempre faço um roteirinho, certo? Então, os que se sentirem curiosos, né, pelo tema depois, se quiserem pesquisar as fontes de referência, podem depois entrar em contato no privado ou no Instagram da Casa Espírita, ou então no próprio Instagram pessoal nosso, que a gente repassa esse material, certo? Então, é importante sempre que a gente difunda o conhecimento antes de tudo. Então, vamos lá.
O que é que significa intuição, pessoal? Pelo senso, pelo dicionário, né? Por aquilo que na sociedade nós entendemos como intuição, certo? Então, nós temos 3 grandes dimensões do que seriam essa intuição pela lógica comum, digamos assim, certo? O primeiro deles seria o conhecimento imediato de alguma coisa obtido pelo entendimento sensível ou intelectual, certo? A segunda perspectiva seria um tipo de conhecimento antecipado, certo? Pressentimento ou pré-ciência de algo que pode acontecer. Isso estamos ainda no âmbito do dicionário, daquilo que comumente é conhecido, certo? E nós temos também a intuição entendida como o conhecimento da essência das coisas, isso é, a capacidade que algumas pessoas têm de enxergar para além das aparências, certo? Então, eu posso compreender também a intuição como essa minha potencialidade, certo? Essa minha sensibilidade de enxergar algo, enxergar alguma situação, enxergar alguma pessoa para além das aparências, certo? Isso também pode ser entendido como intuição. Para a ótica espírita, é tudo isso, mas mais algumas coisas, certo? Resulta, antes de tudo, a intuição, pessoal, da manifestação da nossa faculdade anímica. O que é que significa, Larissa, faculdade anímica? Aquilo que está no que diz respeito às nossas próprias condições corpóreas, certo? Que, juntamente com outras características espirituais nossas, nós vamos passando a desenvolvê-la mais. Por exemplo, a intuição também, ela decorre de uma própria faculdade mediúnica. Então, a intuição per si, ela é caracterizada como uma própria condição ou mediunidade rudimentar, certo? Então, todos, de alguma forma, como todos têm mediunidade, isso independente de religião, isso independente de qualquer situação, todos nós temos algum tipo de mediunidade. Perdão, essa mediunidade ela pode ser mais desenvolvida, como ela pode ser menos desenvolvida, certo? Médios, por exemplo, clarividentes, né, que enxergam espíritos como se fossem pessoas, né, encarnadas andando no meio da rua. Mas também tem aquelas pessoas que não têm essa clarividência mediúnica, mas todos nós temos um tipo de mediunidade, que é o que nós chamamos de mediunidade, que são mais rudimentares. E a intuição é uma desses exemplos, né, que compõem essa mediunidade rudimentar. Cada um tem um pouco mais, outros têm um pouco menos, certo? A intuição também, para além disso, Larissa, ela reflete, pessoal, o aprendizado que nós desenvolvemos em outras épocas, né, da nossa existência espiritual. Então, por exemplo, eu estou numa determinada situação que intuitivamente eu sei que aquilo dali não vai ser bom para mim. Então, aquilo dali é uma intuição que eu estou tendo, certo? Como é que eu explico essa intuição? Ou pela comunicabilidade, alguma inspiração que alguns espíritos amigos que estão ao nosso redor dizendo para nós, ou então é reflexo de uma experiência corpórea que eu já tive, que eu já aprendi em vidas anteriores, certo? E que pela minha intuição, como tudo é gravado na nossa mente, eu sei que aquilo dali não vai me fazer bem. Então, intuitivamente, por eu já ter passado por aquele aprendizado em outros momentos de outras existências, tanto no âmbito encarnado, como também no plano espiritual, né? Como a gente espírita diz, quando em estado de erraticidade, ou seja, quando nós desencarnamos, estamos no plano espiritual, aguardando outra oportunidade de reencarnação, certo? Então, quando nós temos esses conhecimentos adquiridos em momentos, em vidas anteriores, certo? Isso também gera hoje situações de intuição para que eu saiba ou não o que fazer naquele determinado momento, como proceder ou não sobre aquela determinada situação, certo? Então, assim, a intuição, pessoal,
ela parte de ideias inatas, inclusive, certo? O homem traz ao renascer, isso é lá no livro dos Espíritos, questão 222, certo? O homem traz, quando ele renasce, é o germe de suas imperfeições, de seus defeitos, que nós vamos corrigindo ao longo do tempo, certo? E essa correção ao longo do tempo, ela não necessariamente eu preciso passar por aquela provação de novo para toda a vida, toda encarnação eu passar por aquele determinado tipo de provação. Não. Com aquele determinado tipo de provação que eu já tive em uma vida passada, eu já aprendi a lição com aquilo dali, então numa próxima vida eu já não preciso mais passar por aquilo de novo, porque eu já aprendi. E já intuitivamente já levo esse aprendizado para a minha vida futura, certo? E esses aprendizados anteriores que nós temos, como já disse, tanto no plano espiritual como em vidas passadas, vidas corpóreas passadas, não é isso? Nós levamos para frente, certo? E ela se mostra muito claramente a partir da nossa própria intuição, certo? Por isso, gente, que o ser humano nunca retroage na escala, nenhum ser, na verdade, nenhum ser vivo retroage na escala da progressão. Nós estamos sempre em escala ascendente, sempre estamos em um patamar para galgar passos da nossa elevação moral, certo? Nunca retroagimos. Por quê? Porque nós partimos do pressuposto de que um aprendizado feito, ele já está consolidado, né? Se nós estamos ainda tateando com aquilo dali, é porque a gente não aprendeu tudo, certo? Então, como nós não retroagimos na escala da evolução, um aprendizado dado aqui, e esse aprendizado foi consolidado, nós vamos levando, né, ele para todas as nossas vidas futuras, certo? Isso diz respeito, né, à nossa própria evolução, ok? Alguns seres humanos são mais ou menos adiantados do que os outros, não é isso? Então, essa nossa capacidade de intuição, ela vai refletir, inclusive, o nosso próprio desenvolvimento. Então, quanto mais, inclusive, intuições positivas nós vamos tendo ao longo da nossa vida, mais diz respeito ao reflexo da nossa própria evolução moral. Por quê? Como eu já aprendi aquilo e não preciso passar por aquela provação de novo, porque eu já superei, já aprendi com aquela provação, então essas intuições vão evoluindo de acordo também com a nossa escala vibracional, certo? Passando para o tópico sobre aura, né? Halos, alguns chamam de halo, né? Aura e intuição, gente, são componentes transcendentais dos mais rústicos que o homem já se apropriou, ou seja, que ele sabe da existência, certo? Então, a aura, começando nós pela aura, a aura que significa aquela túnica que nos envolve, né, por forças eletromagnéticas, ela é um processo espontâneo de autoexteriorização. Então, o que você está querendo dizer, Larissa? Que desde os primórdios da nossa evolução, o ser humano ele compreende o que é que significa a aura e compreende também o que é que significa a intuição. Pensando nessas duas coisas de modo um pouco conjugado, nós entendemos que a aura significa... Tá escutando? Ouvir o vídeo. Tá ok o áudio, né, pessoal? Significa dizer que essa aura mostra, certo? Pela sua tonalidade, pelas cores que aquele espírito, tanto encarnado quanto desencarnado, traz naquele envoltório que está ao seu redor, ele vai mostrar ele vai expor aquilo que é da sua própria essência, certo? E a intuição, já que a aura mostra, ela exterioriza aquilo que nós somos, a intuição ela vai ser essa capacidade de intercâmbio inicial, de comunicabilidade entre os espíritos, seja encarnado para com o desencarnado, seja desencarnados com desencarnados, inclusive, certo? Então, a intuição, pessoal, terminando essa questão, né,
das conceituações daquilo que significa intuição para a doutrina espírita, a intuição ela acaba sendo como esse intercâmbio, certo? Inicial que o ser humano tem desde os seus primórdios da sua evolução. E essa intuição, ela vai evoluindo, né, de acordo com a nossa capacidade vibracional, e a nossa aura, ela vai mostrando muito que tipo de vibração eu vou poder absorver ou não a partir daquela minha intuição, certo? Não sei se eu vou conseguir acompanhar todas as dúvidas aí no chat, mas se eu pegar alguma aqui, se eu conseguir pegar rápido e ler, a gente vai esclarecendo, certo? E aí a gente vai caminhando. Bom, pessoal, continuando com o nosso roteirinho, né? E aí nós passamos do que significa os conceitos, né? O que é que significa intuição pelas perspectivas conceituais, e entraremos agora de como é que funciona, né? Como é que se dá o mecanismo da intuição? Então, gente, pela intuição, o homem ele vai captar o pensamento e as irradiações dos espíritos que estão ao seu redor. Além de ser a intuição, por isso que a intuição ela acaba sendo também um mecanismo também de mediunidade, porque a intuição, além dela refletir esses aprendizados, né, de outrora, ou seja, de vidas passadas, ela também, e a partir da intuição, nós podemos ter a capacidade de captar pensamentos alheios, certo? Muito comum que esse intercâmbio, que essa irradiação venha de espíritos, né, afins, espíritos que estão ao nosso redor, certo? E essa intuição e essa captação desses pensamentos de espíritos, ela pode se ampliar, certo? A partir das conquistas intelectuais e morais daquele determinado ser humano, ok? Quando a gente estaciona, né, quando a gente está em estado evolutivo, aí dá uma estagnada, não consegue aprender, ainda está errando muito com as mesmas coisas e não consegue evoluir, os nossos mecanismos intuitivos, eles também vão estagnando. E à medida que nós evoluímos, as nossas capacidades intuitivas, elas também um alerta aqui do computador que apareceu, elas também vão evoluindo, certo? E aí, as mentes que são afins umas com as outras, elas vão criando, né, mecanismos de simbiose para que elas possam se conectar de forma mais integrada. E essa integração dessas mentes, ela pode se dar, dessa comunicação de mentes, elas podem se dar pelos mecanismos da intuição, tá certo? E aí nós vamos tendo essas duas grandes veredas de demonstração da intuição, pelos aprendizados já adquiridos, que estão guardadinhos aqui na nossa mente, certo? E pela comunicabilidade que nós vamos tendo com espíritos que nós estamos afinados, né? Que nós estamos conectados. Eles vão entrando na nossa cabeça, certo? A partir daqueles insights, né? A partir daquelas ideias, né? Que intuitivamente vão aparecendo na nossa cabecinha, certo? As percepções intuitivas, segundo Kardec, pessoal, ocorrem por aquele que sente em um determinado grau, certo? A influência dos espíritos, e por de fato isso também é uma capacidade mediúnica, certo? Como nós já dissemos, e eu já até vi no chat aí também, o pessoal interagindo, a mediunidade, né, via mecanismos da intuição, é uma faculdade inerente ao ser humano e não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Todos nós temos, de uma forma ou de outra, essa capacidade de sentir, de se apropriar de pensamentos que nos são alheios, certo?
E esses pensamentos alheios, que chegam para a gente via intuição, podem ser tanto de companheiros do plano espiritual bacanas, né? Como também aqueles, né, que não são tão legais assim, a depender do nosso estado de espírito, né? A depender do nosso nível vibracional com o qual nós estamos ali dialogando, certo? É importante dizer, pessoal, que nosso mundo materialista, a gente enxerga a comunicação e o diálogo como uma coisa muito visível, direta, né? Eu, por exemplo, falando aqui para vocês, mas o tempo todo o nosso corpo está se comunicando, interagindo, mesmo a gente dormindo, calado, parado. Ao nosso redor existe uma gama de espíritos que estão a nos observar, não é isso? E também nós estamos interagindo com eles o tempo todo a partir da nossa mente, né? Porque como a gente pode estar até calado, né? Mas a nossa mente, ela não para. E por essa vibração, por essa emanação desses pensamentos, daquilo que está dentro da nossa cabeça, esses pensamentos nós vamos nos comunicando com aquilo que está ao nosso redor, mesmo sem a gente perceber, né? Por isso, gente, que nós espíritas acreditamos muito que só o pensamento, só o ato de mentalizar já é uma ação gigante. Porque nós, pela perspectiva materialista, a gente não consegue ver, né? Mas estamos já materializando, de alguma forma, aquele nosso pensamento, né? Então, por isso que é muito importante a gente ter a capacidade de buscar sempre fazer o exercício de mentalizar, pensar em coisas que são positivas, certo? E aí, pessoal, como nós já dissemos, a intuição foi, por esse motivo, o sistema inicial de intercâmbio da humanidade, ok? Facilitando a comunhão das criaturas, mesmo à distância, para a difusão, né, no trabalho sutil da telementação, que eu vou já explicar o que é telementação. E aí eu estou fazendo uma citação do livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz e Chico Xavier, que ele diz assim: nesse ou naquele domínio do sentimento e da ideia, por intermédio de remoinhos imensuráveis da força mental, assim como na atualidade o remoinho eletrônico infunde em aparelhos especiais a voz ou a figura de pessoas ausentes, como a televisão, né? Então, a intuição, a televisão é para a gente hoje o que a intuição muitas vezes foi no próprio passado, né? Fazendo só uma alusão muito grosso modo, certo? Ou seja, de nós visualizarmos, de nos comunicarmos, mesmo que à distância, certo? Alguns podem achar que telementação, Larissa, intuição é a mesma que telepatia, tem as suas similitudes sim, né? E aí a gente vai tentar difundir, diferenciar o que é que significa, né, uma coisa e outra. E aí, muito da intuição, gente, funciona por vias da telepatia e também da telementação. Telepatia, né? Telementação é um tipo de telepatia, certo? Telepatia, na verdade, é do que essa capacidade de nós nos comunicarmos, né, pela via do pensamento, sem a expressão material da boca, né, da gesticulação das cordas vocais, não é isso? E a telementação, para além disso, além de ser isso também, acaba sendo também a capacidade que determinados espíritos acabam tendo de uma influência muito grande em outras mentes. Então, quando você está num processo de telementação, significa dizer que uma outra mente está exercendo uma forte influência sobre a sua mente, né? Sobre você. Então, com isso, essa outra mente vai ter uma grande capacidade de emitir uma ideia. E a partir disso, nós que estamos recebendo essa telementação, né, que estamos recebendo essa ideia, nós passamos também a refletir e a influenciar essas mesmas ideias, certo? Uma ideia que logo se corporifica, né, isso com intensidade correspondente à nossa insistência de sustentá-la ou não. Então,
só um exemplo, né? Muitas vezes daquilo que nós entendemos como intuição, muitas vezes é também essa capacidade de telementação que outros espíritos, né, que uma outra entidade espiritual, ela acaba tendo na nossa própria mente aquilo, e a partir dali, por esse sentimento rústico de intuição, a gente vai refletindo também esse comportamento, refletindo também essas ideias, certo? E aí, na medida em que eu vou mantendo, sustentando esse tipo de pensamento baseado, né, vindo já dessa telementação e chegando até a mim por vias da intuição, eu tenho a capacidade de manter e refletir e sustentar aquela ideia, ou não, ou eu posso simplesmente barrá-la, porque isso é importante que a gente saiba que nós somos donos de nós próprios, certo? Então, a gente só sustenta, pessoal, o tipo de pensamento que nós queremos, certo? E as correntes, né, espirituais, as correntes mentais que muitas vezes, inclusive espíritos obsessores, acabam tendo, né, para com outros seres humanos, vai muito também do livre-arbítrio e da busca de ajuda e capacidade de se libertar dessas telementações perversas, inclusive, né? Então, é assim que se começam os sistemas de obsessão, né? Quando pela capacidade de sintonia com o espírito perverso, então com o espírito que às vezes não é nem perverso, mas que está tão envolvido com a gente que deixa de se afastar e acaba nos prejudicando, acaba inserindo seus pensamentos e influenciando em demasia a nossa própria mente, certo? Então, pessoal, é válido destacar também que, embora nós entendamos que a intuição ela acaba sendo uma forma de mediunidade, mas lá nas obras da codificação, Allan Kardec ela vai dizer que não a intuição ela não é per si a mediunidade, mas é por e a partir da intuição que vai haver o exercício de uma mediunidade específica, certo? Por exemplo, um médium que faz psicografias, né? Certo? Um médium que é psicógrafo, ok? Ele vai escrever aquela carta para um ente querido, por exemplo, ou pela psicografia mecânica, que é o que a gente chama, né? Quando o médium ele simplesmente fecha os olhos e o braço apenas responde à influência daquele espírito que está tão grande ao seu lado que ele perde o domínio do seu braço e simplesmente vai escrevendo por força da presença daquele espírito do lado, e ali ele vai exercitando, né, a psicografia pela via mecânica, ou seja, sem o aparato intelectual do médium, ok? Mas nós temos também, pessoal, aquela mediunidade em que ela é exercitada muito e basicamente pelos próprios mecanismos de intuição do médium. Por exemplo, Chico Xavier, né, um grande né, médium que nós tivemos no movimento espírita brasileiro e mundial, inclusive, né? Chico Xavier ele era um médium de amplas, né, capacidades, ok? E uma das capacidades dele, além de ele escrever de modo mecânico também, certo? E além dele escrever de modo semimecânico, ou seja, ele tinha capacidade também de ser um médico que fazia suas psicografias por intuição, certo? O que é que significa dizer isso, Larissa? Chico Xavier, por exemplo, né, vamos dar o exemplo dele, eu estou falando, sempre lembrando, pessoal, porque a nossa plateia é feita de pessoas não espíritas também, certo? Vamos tomar sempre como exemplos para que as pessoas que não são espíritas compreendam mais ou menos o que é que a gente está falando, ok? Chico Xavier, ele tinha uma capacidade mediúnica tão grande que ele poderia exercitar a sua mediunidade de qualquer forma, né? Só que como ele tinha
a missão do exercício da mediunidade por vias da psicografia, tanto que ele escreveu vários livros, uma das formas dele escrever seus livros era pela capacidade intuitiva, certo? O espírito ele não mexia o punho de Chico, né? Ou de algum médium qualquer. Mas Chico, né? Ele percebia as emanações mentais, a ideia que aquele espírito comunicante estava do seu lado querendo lhe dizer, e ele, pela sua capacidade intuitiva, escrevia, certo? Capacidade intuitiva, como também uma capacidade de simplesmente ver e falar com os médiuns, como Chico Xavier é extremamente clarividente, certo? Então, o que é que eu estou querendo dizer? Que nós temos mecanismos mediúnicos que eles são expressos de várias formas inteligentes, sendo a psicografia uma forma delas. Mas, Larissa, eu posso exercer minha intuição só por carta mediúnica? Não, nós estamos exercendo a nossa intuição a todo e a qualquer momento. Como a mediunidade é uma capacidade, é uma condição orgânica de todos, então nós estamos em total sintonia o tempo todo com o plano espiritual, certo? Então, eu posso não ser uma médium psicógrafa, né? Que estou lá fazendo a psicografia para alguém, mas eu, que sou de outra religião, inclusive, tenho uma mediunidade extremamente aflorada. E essa minha mediunidade, ela parte muito da minha intuição, certo? E a partir dessa intuição, eu vou aconselhando aquele meu amigo, né? Eu vou tomando determinado caminho para esse lado, ao invés de ir para o outro lado, certo? E assim nós vamos desenvolvendo a nossa mediunidade de várias formas, ok? Seja de modo muito consciente e seja de modo que a gente nem sabe assim que está nesse intercâmbio mediúnico, certo? Então, como nós estávamos dizendo, pessoal, a mediunidade, ela, no desenvolvimento da mediunidade de efeitos inteligentes, nós temos vários, certo? Só recapitulando, nós temos uma maior elaboração mental por parte do médium, que age como intérprete daqueles espíritos, né, que daquela transmissão de ideia dos espíritos. E aí, para que haja uma intuição, né, perfeita entre eu e aquele espírito que está, boa noite, e aquele espírito que está ao meu lado, é importante que eu tenha uma afinidade, certo? Mental, moral com aquele determinado espírito, ok? Então, assim, nós só vamos se comunicar, nós vamos apenas nos comunicar com aquilo que nós estamos em sintonia, certo? Então, isso é uma prerrogativa muito básica desse intercâmbio mediúnico, certo? E só para a gente encerrar essa parte de como a mediunidade por vias da intuição ela pode ocorrer, a gente pode só rememorar quais são esses tipos de mediunidade pelas vias os tipos de mediunidade inteligentes que nós temos, que podem ser aflorados por via da intuição, certo? Os médios audientes, os médios falantes ou psicofônicos, os médios psicógrafos, os médios videntes, os médios sonambúlicos, certo? Isso são formas de mediunidade que são... Oi, linda Alva! São formas de mediunidade inteligentes, certo? E aí, muitas delas se expressam por vias da própria intuição, principalmente, como nós já falamos, né? Os médios que atuam na psicografia, certo? E aí, é importante nós falarmos também, pessoal, que a intuição, como toda faculdade mediúnica, boa noite, Kleber, ela é uma faculdade neutra, certo? Ela vai ser boa
ou ruim a depender das conexões mentais que nós estabelecemos com nós próprios, certo? E com aqueles que estão ao nosso redor. Então, não significa que eu tenho uma intuição, que a minha intuição é ruim ou que minha intuição é boa. Não, a capacidade de intuição, ela não tem um juízo de valor, ela é neutra, certo? E ela vai ser refletida pelas nossas boas vibrações e pelas nossas boas associações mentais que nós fazemos, certo? E assim, quando nós estudamos, nos disciplinamos no sentido do estudo, de compreender, elevar o nosso padrão moral, elevar o nosso padrão intelectual, certo? E buscarmos compreender os formatos de como se dão essas comunicações, a gente passa a compreender também como as intuições vão chegando para perto da gente, certo? É muito interessante, inclusive, quando a gente está nesse processo de autoconhecimento, nesse processo de autoesclarecimento, nesse processo de estudo sobre o espiritismo, né, de estudo sobre a mediunidade, a gente, nesse processo de estudo e aprendizado, a gente vai, inclusive, percebendo da onde surgem aquelas determinadas intuições, né? Que às vezes são aquelas intuições que nem são tão boas assim, né? E a gente começa a perceber, tem alguma coisa errada comigo, né? Então, preciso me concentrar mais nas minhas orações, eu preciso me voltar mais para a minha moralidade, né? E eu preciso controlar mais os meus pensamentos. E assim a gente vai compreendendo e disciplinando a nossa mediunidade, disciplinando também a nossa intuição, certo? Emmanuel, né, o mentor de Chico Xavier, ele nos informa a propósito que no seu desenvolvimento, né, no desenvolvimento da intuição, o estudo perseverante com esforço sincero e a meditação sadia são grandes veículos para a amplitude da intuição em todos os seus aspectos, certo? Então, quanto maior o entendimento do espiritismo, quanto maior o entendimento do autoconhecimento no sentido de, assim, pessoal, a gente compreender o que é pensamento meu, o que é pensamento externo. Isso eu sei de uma hora para outra, Larissa? Não. Eu só vou saber com o exercício do autoconhecimento, né? Com o exercício de eu compreender aquilo que realmente eu sou, que tipo de pensamento eu tenho e, a partir disso, eu ir distinguindo, diferenciando aquilo que é meu e aquilo que é dos outros. Só por um exemplo, pessoal, eu vou dar um exemplo bem claro que aconteceu comigo, por exemplo. Certo? Eu estava nos estudos do meu doutorado, né? Para quem não sabe, eu sou professora de geografia, tenho doutorado em geografia. E no processo de estudo do meu doutoramento, quando eu estava no processo de escrita da tese, eu estava numa dúvida muito forte, muito difícil de interpretar uma determinada realidade que era o meu objeto de pesquisa no doutorado, certo? E aí eu fui dormir interpretando aquele meu objeto de uma determinada forma, certo? E aí não sabia, inclusive, o que fazer. Eu achava que eu estava interpretando daquela forma, mas eu não estava achando referencial teórico, não estava achando bibliografia a respeito. E aí eu fui dormir com aquilo, interpretando daquela forma. E aí eu tive um sono leve, né? E eu acordei e tive a intuição e intuitivamente eu compreendi que eu estava errada. Que aquele caminho de interpretação daquele meu objeto de estudo estava completamente errado, né? E aí eu fui olhar por uma outra perspectiva e fui atrás de estudos, de bibliografias que interpretassem o meu objeto de estudo por aquele outro viés. E assim eu consegui fazer o enredo e interpretar da forma correta aquele meu objeto de estudo. Compreendem como a intuição ela está, e aquela assistência, inclusive espiritual, ela está, pessoal, em todas as dimensões da nossa vida.
não é só no nosso aparato sentimental, não é só no nosso aparato familiar. Ela está em comunhão, inclusive, com o nosso próprio desenvolvimento intelectual, certo? Então, quando nós estamos no processo de aprendizado, galgando patamares maiores dos nossos estudos, da nossa intelectualidade, e buscamos isso para nossas vidas, nós estamos também nos sintonizando com espíritos que estão naquele mesmo escalão intelectual. E aí a gente vai se comunicando com essas entidades, né? Pelas vias, né, da telementação, pelas vias da telecomunicação, né? Que aparecem nos nossos ouvidos, que aparecem na nossa mente pela via da intuição, certo? Então é importante que a gente frise que a intuição, ela chega para nos ajudar ou nos atrapalhar, a depender do que eu estou sintonizando, né? E daquilo que eu aprendi em experiências anteriores. Ela vai espelhar coisas extremamente positivas, como também, às vezes, inspirar coisas que não são tão legais assim, certo? Então, por isso, nós vamos já partindo para o encerramento, né, para a gente fechar nos 45 minutos de palestra. É importante, primeiro princípio da doutrina espírita, né? Estudar e buscar se moralizar, né? Buscar o aperfeiçoamento moral, né? Para que, a partir do estudo, a gente vá galgando patamares maiores no sentido da nossa própria condição moral, como também da nossa própria condição intelectual também, certo? E aí, nos encaminhando para algumas reflexões finais, o estudo da intuição, gente, vai nos ajudando também a refletir e a conhecer e em situações fortuitas, a eu interpretar o que é pensamento meu e o que é pensamento sugerido dos espíritos. Nesse exemplo que eu falei, né, do estudo da minha tese, do meu doutorado, muito claramente não foi pensamento meu, né? Eu fui intuída a seguir outro caminho metodológico para interpretar o meu objeto de pesquisa, né? Então, foi muito claro para mim ali, né? Foi um exemplo extremamente claro que foi uma intuição externa. Não foi apenas um exercício mental meu, né? Não foi apenas eu cafuscando lá nos meus conhecimentos adquiridos lá no meu cérebro. Não foi apenas isso, né? Foi essa intuição que trouxe para mim essa ajuda, né? Nesse momento de conflito acadêmico que eu estava no momento, e aí me ajudou a levar, né, a caminhar por outros caminhos, certo? Que graças a Deus eu tive, né? E aí, somente com o tempo, somente com o estudo, com a prática mediúnica perseverante, que nós vamos ter condições de fazer a distinção daquilo que de fato é pensamento meu e que é pensamento de outrem, certo? De pensamento dos outros. E aí, citando o livro Fonte Viva, lá de Emmanuel e de Chico Xavier, eles dizem assim pra gente, né? Já que nós terminamos, né, a discussão de intuição falando sobre os médiuns, eles vêm dizer assim pra gente: os médiuns modernos são constantemente assediados pelas exigências de quantos se colocam à procura da vida espiritual. Essa é evidente e deve dar provas daquilo que se identifica. Aquele que escreve em condições supranormais e é constrangido a fornecer testemunho das suas fontes de inspiração. Aquele outro materializa os desencarnados e por isso é convocado a teste público. Todavia, muita gente se esquece de que todas as criaturas do Senhor exteriorizam os sinais de que dizem respeito. Cada irmão de luta é examinado pelas suas características. O tolo dá-se a conhecer pelas suas frivolidades. O entendido revela mostras de prudência. O melhor demonstra as virtudes que lhe são particulares. Então, para a gente iniciar nosso passo para a melhoria da nossa intuição e para, inclusive, compreender que tipo de intuição é aquela que eu estou recebendo, aquela comunicação mediúnica que eu estou recebendo por vias da intuição,
o próprio teor daquele conteúdo, o próprio teor daquela intuição vai me demonstrar quem é que está se comunicando comigo ou não. Certo? Então, assim, quando eu venho com aquela intuição, daquele pensamento de que eu deveria fazer um ato de extrema violência, que não condiz com a minha com a minha vida, né, enquanto pessoa. Dali, eu já sei que quem está se comunicando comigo é um espírito, né, de baixo escalão, frívolos, né, que ainda se baseiam nas puerilidades, não é certo? E aí, quando eu tenho uma intuição de uma maior envergadura moral, né, que me induz para atos sólidos no que diz respeito ao desenvolvimento das pessoas, eu estou percebendo que ali, por vias da minha intuição, eu estou recebendo comunicações, né, intuições de espíritos que têm uma maior envergadura moral, certo? E aí, pessoal, nós fechamos por aqui. As nossas referências bibliográficas de hoje foram basicamente, né, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, que compõe, né, a codificação por parte de Allan Kardec para os não espíritas, né, que estão nos escutando hoje, como também livros como Evolução em Dois Mundos, Estudo e Prática da Mediunidade, né, o Programa 2 lá da FEB, O Consolador e Fonte Viva, né, que são obras que estão disponíveis ao público. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença de todos e de todas, certo? Gostaria de mais uma vez destacar que quem se interessa por esses temas pode entrar em contato conosco também e pedir o roteirinho, né? Pedir para a gente os materiais que servem de aparato para os nossos estudos, que aí a gente vai compartilhando informações, certo? E para fechar, né, com mais uma vez uma mensagem de Chico, vamos mentalizar, né, uma boa imagem, vamos mentalizar Jesus Cristo nas nossas cabeças, nas nossas mentes. E aí Chico diz assim para a gente: Senhor Jesus, que a tua luz afaste do meu caminho as trevas que se projetam em mim mesmo. Que a tua inspiração me guie nas decisões que devo tomar para o dia de hoje e também para o dia de amanhã. Que eu não seja instrumento do mal para ninguém. Que a tua bondade me ensine a ser melhor e que o teu perdão me incline à misericórdia para com os meus semelhantes, né? E assim, com essa oração de Chico, que mais uma vez mostra muito claramente como nós somos instrumentos da intuição, né? Nós vamos encerrando as nossas reflexões de hoje. Espero que a gente tenha aprendido um pouquinho mais do que significa a intuição. E aí a gente vai dialogando também em outros momentos. Um grande abraço a todos e até a próxima.